Olá, olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Bike é Legal. Hoje nós vamos conversar sobre a evolução do desenho dos guidões e a evolução do mountain bike, tecnologia, formas de pilotagem e as várias vertentes da prática desse esporte que a gente tanto gosta. Direto ao que interessa, deixe o seu like, inscreva-se no canal, pegue esse link, distribui por aí e vamos ao nosso assunto. O mountain bike, quando ele começa oriundo de uma molecada que gostava de empurrar uma bicicleta morro acima, lá na Califórnia, o Monte Tamalpais, e descer desenfreadamente. Essa foi a origem do mountain bike. Descida, downhill, desenfreada, muito alucinada. E naquela época, todas as bicicletas tinham uma origem do BMX, uma bicicleta de um guidão chifrudo, bem parecido com esse, até mais alto. Portanto, a tendência das primeiras bicicletas de mountain bike foram ter esse guidão mais assim encurvado, que a gente chama de chifre de vaca, que tem um nome mais rider, que eu não gosto de usar essas palavras em inglês. Já naquela época, Gary Fisher, Tom Ritchie, Breeze, entre outros, eles desenvolveram o mountain bike já pensando numa pilotagem. E as primeiras bicicletas estilo mountain bike já começaram a sair com esse guidão plano, chamado de flat, para a prática do cross country. Mas a modalidade desenvolveu e ela cresceu muito fortemente naquilo que é descida de montanha, naquilo que hoje é chamado de freeride. Então os guidões com formato de chifre, eles também evoluíram para ter uma inflexão não tão acentuada, para ser também curvo, porém não tão distante entre o eixo da pegada da mesa de guidão e o eixo da tua pegada da manopla. Então ela tem uma curvatura ligeira, né? Mas ainda é curvo, não é plano como este daqui. A geometria do cross country mudou muitíssimo. Você teve, com a evolução do aro, saltar de 26, 27,5, 29, mudou completamente a geometria da bicicleta. Também influenciada pela melhoria da suspensão, tanto a dianteira como as traseiras. Então as bicicletas começaram a ser com o ângulo da frente mais relaxado, ou seja, a suspensão mais assim para frente, a mesa de guidão bastante mais curta e o próprio guidão mais largo. Então a pilotagem levou para uma solução de guidão plano, largo, mesa curta e suspensão relaxada. Enquanto isso, as espideiras continuaram naquela coisa mais encurtinha, mais enxutinha. Já as bicicletas de descida, freeride, elas evoluíram para esse tipo de guidão. No entanto, quem é da velha geração, quem começou a pedalar no começo do mountain bike, nunca perdeu o gosto desse chifrinho, né? E com a evolução do mountain bike, o que a turma começou a fazer que é muito interessante? Mesa mais curta, você coloca ela na negativa, que não é o que eu tenho aqui, e usa a bicicleta com o guidão de chifrinho, estilo rider, né? Com a mesa negativa. E aí você tem uma solução interessante para o pessoal da velha geração, acostumado a pilotar uma bicicleta com esse guidão chifrinho, mas com uma pegada de mesa negativa. E isso faz uma diferença muito grande na pilotagem. Ao mesmo tempo que ela fica mais rápida, ela fica mais precisa, porque você tem uma alavanca boa para poder regular as tuas manobras. Se você imagina que você tem um guidão mais largo, você vai ter uma manobrabilidade mais sensível. É quase como um freio ABS. E que se você experimenta usar a mesa na negativa, que não é o caso aqui da minha bicicleta de cicloturismo, você vai experimentar uma sensação bem diferente quando você está com um guidão de chifrinho, estilo rider, na mesa negativa. Vai meio que replicar o que eu tenho aqui na minha mountain bike, que é o guidão flat, né, plano, com uma mesa negativa. Essas experiências vão ter um outro sabor quando você tiver nessas bicicletas de nova geração. Repito, aro 29, frente mais relaxada, mesa curtinha. Agora é interessante você comparar o guidão chifrinho com o guidão plano numa mesma pilotagem no mountain bike.
Quando eu estou com essa bicicleta daqui, eu sinto mais a pancada no corpo, claro, e eu sinto mais condições de manobrabilidade. Quando eu estou com essa bicicleta aqui no mesmo terreno, eu sinto que ela meio que atropela os obstáculos e eu meio sou refém da pilotagem da própria bicicleta. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas essa bicicleta daqui, ela é mais relaxada nas descidas de montanha. Claro que eu estou falando de uma bicicleta que tem características de cicloturismo para o mountain bike. É uma comparação meio injusta. Mas a grande verdade é que esse tipo de chifrinho, para você fazer manobrabilidade técnica de descida de montanha, eu me adapto melhor. Tanto é que nas bicicletas de freeride, você tem a mesma tecnologia, mesa mais curta, guidões mais largos e ainda com uma certa inflexão estilo rider, porque é a tendência de você se relaxar mesmo nas descidas de montanha e fazer com que a suspensão trabalhe bem o terreno. Ainda para falar dessa bicicleta que eu gosto muito, ela tem uma manopla com chifrinho. Logo no começo do mountain bike, era comum as bicicletas terem um acessório aqui na lateral chamado de bar end, que é esse acessório para você pegar na lateral no mountain bike e te ajudar nas subidas de montanha. Pois bem, esse tipo de manopla, ela surge bem depois dessa época do bar end, que é o começo do mountain bike, começo dos anos 90, das competições do mountain bike, porque foi muito bem aceito pelo cicloturista, que tem uma tendência de precisar de várias posições na bicicleta. Então esse bar end, que seria a pegada lateral da manopla do guidão, ela é um resquício do começo do mountain bike que foi absorvido de forma integral para o cicloturismo. Ainda hoje o pessoal da velha guarda de mountain bike gosta do bar end. Eu gostava muito do bar end. O problema do bar end nas trilhas mais fechadas, que eu gosto muito de pedalar por elas, é você estar pedalando e vem um cipó, te pega aqui e vai virar a tua bicicleta e você vai tomar um tombo feio. Eu nunca vou esquecer na trilha do Verde, lá em Cotia, que eu tomei uma queda feia, caí fora da estrada e caí na lama, numa enorme poça que tinha no meio da estrada. Mesmo assim, eu sou completamente old school, né? Velha geração, gosto muito do bar end. Essa é a minha bicicleta protótipo de cicloturismo e ela tem o guidãozinho de chifre, muito usado até hoje pela turma do freeride downhill, com um bar end que não tem nada a ver para os dias de hoje. Retomando a história do guidão plano para o mountain bike cross country, eles aparecem no mercado no começo dos anos 90. Veja aí essa Gary Fisher. Mas também repare como a mesa dessa Gary Fisher é longa. Isso fruto de uma geometria de mountain bike para aro 26. E o revolucionário da época foi o guidão flat, plano. Isso marcou uma evolução do mountain bike. E o guidão plano, ele se perpetuou nas bicicletas estilo cross country. E o mais interessante, com a evolução do aro 29, eu já falei, as bicicletas tenderam a ter uma frente mais relaxada e uma mesa de guidão bem mais curta. Isso modificou completamente a pilotagem. Claro, totalmente catapultado pelas excelentes suspensões. O que evoluiu daquela época para hoje em dia foi a largura do guidão. Naquela época, o conceito herdado das bicicletas de estrada é que o guidão deveria ter a largura do seu ombro. Totalmente diferente do que é feito hoje. O guidão vem bastante largo e você não vai quase que cortá-lo. Você vai aprender a fazer a sua pilotagem com o guidão bem mais largo. É claro que nas trilhas estreitas, que eu gosto de usar, às vezes esse guidão mais largo influencia muito na hora de você evitar obstáculos naturais, como aquelas árvores que insistem em atravessar no meio da trilha. No entanto, essa pilotagem é muito mais precisa e muito mais agressiva quando você tem o guidão mais largo. Olha só, você pode fazer um movimento de braço maior e ter mais afinidade na maneira como você entra com a roda dianteira nos obstáculos. Portanto, uma grande evolução com a 29, com uma modificação de geometria, foram esses guidões planos serem mais largos. A minha adaptação, ela é
mista. Como eu tenho bicicletas muito antigas, como essa daqui, esse meu guidão ainda é mais estreito do que o guidão que eu tenho na minha Specialized Fat 6 Plus. Lá o meu guidão é bem mais largo e eu sinto muito a diferença quando eu estou pilotando nas descidas. Quando eu desço na minha bicicleta de guidão mais largo, eu sinto mais conforto. Eu posso soltar, ser mais relaxada naquela descida, porque eu estou mais estável na bicicleta como um todo. Na bicicleta de guidão mais estreito, eu sinto que eu não posso brincar na descida, porque qualquer movimento que eu fizer, ele vai influenciar muito na posição da minha roda dianteira. Então, um guidão mais largo nas descidas, eu me sinto mais confortável para soltar, deixar a bicicleta trabalhar por ela. Guidão mais estreito, é mais fácil eu, sem querer influenciar muito na pilotagem da bicicleta. Bom, subida não é muito a minha praia, mas em teoria, no guidão mais largo, eu teria mais alavanca de você pressionar, de você fazer aquele pedal em pé, alavancando com o teu braço a força do pedal. No entanto, eu tenho estado muito fraca nas subidas para poder usufruir dessa vantagem do guidão largo numa cross country na subida. Mas é para isso que você também pode usar um guidão mais largo. É você ter mais alavanca na hora de estar de pé e pressionar o pedal usando a alavanca da sua mão apoiada no guidão, fazendo uma força ao contrário, puxando ele para cima, fazendo aquele movimento que a gente conhece de estar em pé da bicicleta e pedalando forte. Repare bem as imagens de corrida de alto rendimento de mountain bike, por exemplo, com a Avancini subindo as ladeiras. Veja só o movimento, o balanço que ele faz na bicicleta para subir. Hoje em dia a tendência é ele conseguir subir sentado, mas tem vezes que ele é obrigado a levantar na bicicleta e dar um sprint. Bom, tudo isso é teórico e o certo é aquilo que é bom para você, porque nunca tem uma fórmula que é bom para todo mundo, especialmente no ciclismo. Eu gosto desse guidão para andar no cross country e adoro aquele outro guidão mais chifrudo para fazer o cicloturismo ou mesmo me relaxar nos estradões. E você? Responda aqui nos comentários, valeu? Bom, é isso aí. Compartilhe, pegue esse link, discuta com seus amigos e inscreva-se aqui no Bike é Legal. Valeu? Tchau!